Salve, salve guerreiros, bom dia. Queria falar com você hoje nessa manhã a respeito de uma mentira, né? Acho que o inimigo colocou muitas mentiras no mundo e uma delas é que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Queria falar com vocês hoje sobre conselhos. Existem vários e vários versículos que nos orientam, né, a buscar e ouvir e dar valor aos conselhos. E eu separei alguns versículos aqui para a gente estudar junto. E o primeiro deles está lá em Provérbios 4, as vantagens da sabedoria. Filho, escute o que o seu pai ensina. Preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Lá em Provérbios 19, 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Provérbios 15:22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 12:15. O tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceitam conselhos. Então eu citei alguns exemplos aqui, né, da palavra do Senhor, mas poderia citar tantos outros, né, que nos orientam a dar valor aos conselhos. Mas por que será que a gente tem tanta aversão aos conselhos, né? Muitas vezes por conta da vaidade, do orgulho, às vezes é excesso de confiança. Seja qual for o motivo que te impede de ouvir os conselhos, queria te encorajar a rever seu conceito sobre esse assunto, né? Busque e dê mais valor aos conselhos. E de quem a gente deveria ouvir conselhos, né? Em primeiro lugar, devemos buscar em Deus, através da oração, do relacionamento diário com Deus, né? Com a leitura da palavra, que tanto nos orienta, a palavra de Deus, né? Lá em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a palavra do Senhor, ela nos conhece, o Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso mais profundo pensamento, o nosso mais profundo desejo. Então, Ele é Deus é o primeiro conselho que a gente devia buscar é na palavra do Senhor, né? A Bíblia é um livro eterno e a palavra de Deus, que nos conhece a fundo, é o nosso principal conselho que a gente deve usar, né? Em segundo lugar, para os casados, né? A gente deve buscar os conselhos da nossa esposa, até antes mesmo dos nossos pais, porque ela que está conosco todos os dias, do nosso lado, deixará o homem, sua casa e os seus pais e se unirá à sua mulher, né? E juntos tornarão uma só carne. Então a gente precisa ouvir os conselhos da nossa esposa, né? E muitos homens negligenciam a opinião da esposa e caem no erro de não dividir as decisões como casal, né? Afinal de contas, ela também vai sofrer as consequências das nossas escolhas, né? Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então buscar os conselhos da esposa é muito importante. Primeiro você mostra que valoriza a esposa, que ama ela, que respeita ela. Quando você busca os conselhos, busca ouvir a opinião da sua esposa, você demonstra que você se importa, que você ama, que você dá valor a ela também, né? Então comece a perguntar mais, comece a dividir mais com a sua esposa, suas dúvidas, as decisões difíceis que você irá tomar. Aprenda a valorizar e a ouvir a opinião e os conselhos da sua esposa. Provérbios 18:22 nos diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, a gente deve buscar e ouvir e valorizar os conselhos dos nossos pais. Acredito que poucas pessoas no mundo torcem tanto pela gente como os nossos pais, né? Independente se eles demonstram isso ou não, né? A gente precisa buscar os conselhos dos nossos pais. Provérbios 1, versículo 8 e 9 diz assim:
Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, ou um adorno para o seu pescoço. Então a gente precisa valorizar e ouvir os conselhos dos nossos pais, né? E espero ter te mostrado a importância de saber ouvir conselhos, né? Não significa que todos os conselhos vão ser bons, né? Mas aí você precisa ter sabedoria de Deus para discernir, né? O que você pode aproveitar ou não. O que você precisa é estar sempre aberto a ouvir a opinião dos outros, aberto a escutar, tá sempre o coração humilde e pronto para poder aprender, né? Podemos buscar também conselhos com os nossos líderes, com os nossos pastores, com amigos na fé, que andam do nosso lado, né? O importante é sempre estar com o coração humilde, preparado para aprender sempre, né? Esse devocional foi um pouco mais longo hoje, né? Mas é fundamental e importância a gente aprender a ouvir os conselhos, né? E precisa estar com esse coração aberto, ter a humildade necessária para poder ouvir a opinião dos outros, e isso é fundamental para a gente crescer cada vez mais, né? Vamos fazer uma oração junto aí? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos aconselha, que nos orienta. Toca, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente possa aprender cada vez mais do Senhor. Tira do nosso coração essa mentira que o inimigo colocou no mundo, Senhor. Tira de nós essa vaidade, esse orgulho, a soberba que nos impede de ouvir os bons conselhos que o Senhor tem preparado para nós. Seja através da tua palavra, seja através da nossa esposa, seja através dos nossos pais, do nosso pastor, dos nossos amigos. Que a gente esteja pronto para ouvir os conselhos, Papai do Céu. E nos dá, Senhor, a humildade necessária para que a gente esteja com esse coração aberto e preparado para ouvir a opinião dos outros, Papai do Céu. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.